Mas vamos adentrar nesse véu escuro aqui, nesse caminho escuro, né? Apocalipse é um caminho, vamos chamar de caminho desconhecido, escuro. Você não sabe para onde está indo, e é sem volta, né? E é sem volta. Você também não pode voltar. É um caminho só de ida, escuro e desconhecido. Qual a aplicabilidade ou a utilidade ou a viabilidade do livro do Apocalipse? Vamos ser sinceros, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você já leu o livro do Apocalipse? Quantas? Quantas vezes você leu o livro do Apocalipse? E quantas vontades você teve de ler esse livro? No começo eu comecei a ler, sabe? Foi. Assim, logo no começo eu fiquei olhando, lendo algumas coisas assim, aí eu Deu medo. E foi. Achou o quê? Achou estranho? Achou o quê? Aí eu comecei a ler assim, né? Não entendeu? Algumas coisas, mas Sim. deu aquele... Ficou meio assustado? Aí eu... E aí, gente? E aí, Damião? Fala alguma coisa. Me ajuda aí. Diz aí alguma coisa, Damião. Tu que gosta de ler a Bíblia, tu já leu o livro do Apocalipse? O que é que ele fala pra ti? E as suas figuras de símbolos, poucas pessoas não gostam muito dele já por causa das suas campo simbólico, né? Aí, quer dizer, aí eu não me detenho muito a ler, já muitas vezes com o Apocalipse, porque eu aconselho quem lê com um comentário bíblico, que é mais claro. Já lê com um comentário do lado, né? Porque pelo menos tem as dúvidas. Para não ter susto, né? Gente, eu acredito o seguinte: existem linhas teológicas variadas. E aí você está livre para pensar ou para crer e acreditar dentro da linha mais coerente, vamos chamar assim, que você entender. Dentro das minhas pesquisas, eu pude entender a palavra Apocalipse como uma previsão emblemática. Previsão emblemática e escatológica dos acontecimentos futuros. Mas antes disso, eu quero desfazer o medo que a irmã, como é o nome da irmã? A Ana Marinês tem, e que não é só o dela. Esse medo também é de muita gente. Eu quero desfazer esse medo. É uma previsão emblemática e escatológica dos acontecimentos futuros. E eu quero desfazer pelo fato do seguinte. Veja que coisa. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Esses bichos, esses símbolos, esses sinais, não é para pôr medo, embora cause espanto.
mas não é para impor medo. Esses símbolos, eles estão postos aí como figuras simbólicas que representa Deus, ele traz o abstrato para o real. Como trazer as coisas espirituais para as coisas materiais? Como você entender as coisas do céu sendo você terreno, sua mente completamente limitada? Como você entender Deus que é eterno, sem começo e sem fim? Como você entender isso? E como você entender que Ele está dentro de você? Como entender isso? A gente viu Jesus carne e osso, né? Aí de repente ele aparece no monte transfigurado. Diz que a iluminação era tão grande que as pessoas que estavam com ele quase não distinguiam quem era quem. Corpo transfigurado de Cristo. Moisés viu a glória de Deus, e a glória de Deus resplandeceu no rosto de Moisés, a ponto de que o povo, quando olhou para Moisés, viraram o rosto, porque não podia fitar no clarão da glória de Deus em Moisés. Aí o que é que acontece? João viu Jesus entronizado. Como? Aí ele começou a dizer: olha, o olho era como fogo, a língua, a palavra era como uma espada que saía da boca, aí os pés eram como latão reluzente. Ele começou a trazer o abstrato, o corpo glorificado de Jesus para as coisas materiais, mas a narrativa gramatical, ela não pode descrever literalmente a descrição espiritual celestial. Não tem palavras. Simplesmente. A verdade é essa. Não existe gramática que descreva a plenitude da glória de Deus. Não tem, meu filho. Aí ele começa a botar: é um sol. Mas é muito mais que o sol, porque o sol vai escurecer diante da glória de Deus. Então não tem nem figura tem para declarar a glória de Deus. O máximo que ele quis mostrar para a humanidade, para o natural, era tão pequeno que ele não podia descrever isso. Vamos lá. É a mesma coisa que dizer que as ruas são de ouro. Pois é. É uma descrição humana para algo que não tem explicação. É uma descrição de valores, Trajinho. Porque como o ouro aqui é valorizado, aí ele diz assim: olha, gente, lá no céu, as pedras de paralelepípedo, que aqui a gente pisa e os cavalos fazem cocô em cima, lá no céu, essas pedras de paralelepípedo é de ouro, pedras preciosas, etc. Mas ei, não espere andar em ruas de ouros, porque isso é simbólico. Lá é espiritual, o reino é espiritual, lá não tem nada de material. Por favor, não entra nessa. Não entra nessa. O que ele está dizendo é: o que tem lá é muito mais precioso do que o ouro. E ele descreveu que lá,
que lá o chão é de ouro, não é porque lá tem uma rua de ouro, não. É porque está dizendo que a rua que você pisa aqui, que você não valoriza aqui, lá é de ouro, é como se fosse, lá é muito mais daquilo que você pisa aqui, que você despreza aqui. Você vê uma pedra de paralelepípedo no meio da rua, o que você faz? E se você vê uma pedra de ouro na rua, o que você vai fazer? É esses... Rutinha, tá aí, né, Rutinha, de olho. Tu já tá querendo ouro, Rutinha. Vamos lá, Hebreus capítulo 5. Aleluia. E o verso 11. Do qual muito temos que dizer, e difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Você sabe por que Apocalipse é tão difícil de se entender? Não é o fato das coisas serem de difícil interpretação. O problema é porque a gente negligenciou o conhecimento. A gente não amadureceu, não cresceu. Por isso que quando você olha para o Apocalipse, você tem susto, você tem medo. Porque você tem medo do irreal, do espiritual, Para que ter medo? Por quê? Aquilo ali, Deus é quem está mostrando algo para você. E por que ter medo do que Deus está mostrando para você? Se Ele realmente fosse mostrar o que vai acontecer, você nem suportaria ouvir. Dê glórias a Deus, porque Ele facilitou botando esse livro do Apocalipse, para você já não ter tanto susto quando você for revelado. Ele já está te ajudando. E a gente já está assustado. Imagina quando a gente receber essa revelação de fato. Aleluia. Em João, eu não sei qual é o versículo, ele diz assim: eu queria dizer, mas vós não suportais. Eu queria dizer muitas coisas, mas vocês não vão suportar o que eu vou dizer. Vocês não suportam simplesmente o que eu vou falar. E aí ele disse: então eu não vou falar, porque vocês não suportam. Aí ele fez o quê? Botou um véu, selou o livro. Ninguém entende. Não é só você não. Ninguém. Existem espiões, existem aqueles que querem descobrir, existem aquelas pessoas que estão tentando, aí diz que é uma coisa, amanhã desfaz, aí diz que é isso, aí amanhã descobre que não é, aí ficam tateando, mas calma, porque se é revelação, escuta lá, abre aí Apocalipse 1:1. Lê? Bem alto, bem alto. Revelação de Jesus Cristo. Sim. A qual Deus lhe deu para mostrar. Para mostrar a quem? Aos seus servos. A quem? As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou às mãos. Muito bem, muito bem. Deus revelou a quem? A Jesus. E revelação de quem? Jesus Cristo. A qual Deus deu a quem? A Jesus. Veja bem. Deus deu a Jesus, e em Jesus a gente vê a revelação desse mistério.
Porque a Bíblia diz que a plenitude de Deus está revelada em Jesus. Você sabe o que significa plenitude? Plenitude, o que é? Completo. É algo completo, tá, gente? Então, em Jesus, Deus está completo. Sim, sim. E tem mais um detalhe. Ele deixou se revelar para a gente. Significa dizer, se eu quero conhecer Deus completamente, eu tenho que conhecer Jesus completamente. Veja que lindo. Veja que fantástico. Aí o que é que acontece? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Mostrar a quem? A você e a mim. A você e a mim. É? Sim, tá, gente. Boa pergunta. Por quê? Por que brevemente? Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Esse livro de Apocalipse, quanto tempo já está escrito? Mais de 2000 anos, mais ou menos. Mais de 2000 anos. Então, já faz mais de 2000 anos que já está revelado. E agora que a gente está tentando descobrir. Agora que a gente está tentando descobrir. Já faz mais de 2000 anos. Damião, já faz mais de 2000 anos que os profetas, que as pessoas, que os apóstolos, que todo mundo tenta descobrir e não consegue. Porque está um livro selado com 7 selos. Agora escuta uma coisa interessante. Eu vou só dar um aperitivo. Tem um versículo aí que fala sobre... Parece que é o... Verso 4. Então, as 7 igrejas da Ásia que estão na Ásia, Certo. graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Sim. E há dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Peraí. O aperitivo que eu quero é esse aqui. 7 espíritos. Ué, e não é só um espírito, que é o Espírito Santo? Por que 7? Hein? Sim, a revelação? Como é? A multiforme de quem? Mas eu estou falando do Espírito. E a gente associa Espírito ao Espírito Santo. 7 Espíritos, aí a gente associa logo a quem? Ao Espírito Santo. Porque a gente não tem noção. A gente não tem noção de que existiram 7 Espíritos. O nosso irmão Damião, no seu conhecimento, já demonstrou ali, ó, interessantíssimo, que é a multiforma. Mas só que quem lê o versículo sem esse conhecimento que o irmão Damião tem, vai ter dificuldade de interpretar que exista 7 espíritos, da qual
Na Trindade só existe 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Que espírito são esses? E aí você pode me ajudar? É de verbo semelhante em Isaías 7. Isaías o quê? 7. O que tem em Isaías 7? É de algo semelhante, quando ele fala sobre. Você viu algo semelhante? Sobre a multiforma. A multiforma. Isaías. Não é Isaías 7. Fala sobre o menino do nascer. Sim. Seu nome será Príncipe da Paz. Aí fala. Não, mas ali está falando de Jesus. Certo. Ali está falando de Jesus. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aí ele está falando de Jesus especificamente, do Filho. Especificamente do Filho. Só que dentro dessa multiforme de Jesus que você está falando, existe a multiforme do Espírito. Está entendendo? Existe a multiforme do Espírito. Do jeito que Jesus é Pai, Filho, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. É a multiforme de Jesus. Existe a multiforme do Espírito. Por isso foi que o apóstolo João disse: eu vi 7 Espíritos. E ele vai mais longe. Ele fala sobre Apocalipse 4 e 5. O que é que diz aí? Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos. Sim. E trovões. Sim. E vozes. E vozes. E diante do trono. Sim. Ardiam 7 lâmpadas de fogo. 7 lâmpadas de quem? De fogo. De fogo. As quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora não. E agora? Agora complicou. Ele foi explicar. Escuta só. Ele foi explicar. Isso é só um aperitivo que eu estou dando, hein? Eu nem entrei ainda no começo, né? Ele foi explicar o que eram os 7 Espíritos. Calma, tu já estás aí, rapaz. Calma. Isso aí é muito forte do Espírito, eu já cheguei. Mas antes disso, antes de chegar aí ele foi tentar explicar os 7 Espíritos, aí complicou mais ainda. Ele disse: agora não é mais 7 Espíritos, agora é 7 lâmpadas que arde como que? Como que? Fogo. Aí a gente lembra de quem? E a gente lembra de quem? As línguas como que de fogo que pousaram sobre, que é a ação do Espírito. Olha agora. Agora não é mais Espírito, agora é lâmpadas. Que ardem como fogo. Os 7 Espíritos é as 7 lâmpadas que ardem como fogo. Vamos montando, é um quebra-cabeça. Vamos montando. E não começou agora. Começou agora. Agora. Se você for lá para Zacarias, aí você vai encontrar 7 coisas aí. Que agora já não é nem mais espírito, nem é mais lâmpada, e agora ele revela que é outra coisa. Zacarias 4 e 10. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Sim. Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Sim. Os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Agora tem que comprar uma super óculos.
Ei, se a gente tem 2 e a gente acha que tem muito, imagina Deus que tem 7. 7 o quê? 7 o quê? Agora imagine você com 7 olhos. Agora, por favor, não vá montar um bicho de 7 cabeças e 7 olhos, não, pelo amor de Deus. Porque isso aí é figura. Isso é tentando explicar Deus. Isso é a gramática, a narrativa gramatical, a descrição, tentando decifrar Deus. Só os olhos dele. Pois não, fala. Esses 7 espíritos, abriu facilidade de 7 dons, né? Mas são o mesmo espírito. Como é? Não entendi. A senhora é dom? Você falou em 2? Sim, não fala de 7 espíritos. Certo. A Bíblia tudo isso, tudo aqui e tal, mas é o mesmo espírito. Certo. É, os 7 espíritos, assim, repete também. Os dons? Sim. Aí já é outra área. Aí já é outra área. A gente está descrevendo, vamos dizer assim, o rosto de Deus, do Pai. Aí os dons já é outra área. Então, esse Espírito que opera em todos os dons é um só Espírito. Esse é o Espírito Santo. E está lá, para operar nos dons. Esses 7 Espíritos é uma tentativa de descrever. Não é de fato, porque a senhora já está tentando colocar em realidade. A nossa busca é trazer o abstrato, o invisível, para a realidade, para poder a gente entender. A irmã quer entender. Então a senhora está querendo associar os 7 espíritos a alguma coisa que você entenda para poder a senhora compreender. Mas não tenta buscar agora essa compreensão. Não tenta buscar, tenha calma. Eu estou entendendo, mas a senhora está perguntando porque a senhora já está formatando dentro da senhora. Na sua mente, a senhora já está formatando. E eu não estou condenando porque a senhora está perguntando. É até melhor porque a gente já dá uma explicação. Entendeu? Não se sinta constrangida porque eu estou dizendo isso. Mas eu estou entendendo porque a senhora já está formatando dentro da senhora, nos seus pensamentos, uma forma de como justificar esses 7 espíritos, entendeu? Aí não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A senhora vai ver, eu não terminei ainda de explicar. Eu agora tenho 7 olhos. Olha, primeiro eu falei em quê? 7 espíritos. Depois veio o quê? 7 lâmpadas. De quê? De fogo. Depois veio o quê? 7 olhos. Ele está tentando descrever. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Porque esses 7 espíritos, esses 7 olhos estavam aonde? Estavam aonde? Você se lembra? Estavam aonde? Diante do trono. Esses 7 olhos, esses 7 espíritos e essas 7 lâmpadas estavam diante do trono. Veja o que a gramática está tentando descrever. Agora a gente vai exatamente para onde Tagino já foi. Agora a gente vai chegar lá. Isaías 11 e 2. E aí, Damião, é onde? E esse é o equívoco seu de jogar para o 7. Era o 11, 7. Viu? Mas tudo bem. Mas é isso mesmo. Viu? Isaías 11 e 2. Aí a irmã agora vai ficar com um pouquinho mais complicado, né? Porque ou vai descrever melhor. Pronto, já leu? Quem já leu?
Eu não ouvi ninguém lendo ainda. Vamos lá? E repousará sobre ele Sim. o Espírito do Senhor. Ei, vai contando comigo, ei. Vai contando comigo. O Espírito do Senhor. 1. E o Espírito de sabedoria 2. e de inteligência. 3. E o Espírito de conselho 4. e de fortaleza. 5. E o Espírito do conhecimento 6. e temor do Senhor. 7. Já terminou? Já. Olha o que era Coisa boa. que estava diante do trono. Não era espírito, não era lâmpada, não era olhos, eram essas manifestações. E tem mais um detalhe, escuta só. Esses 7 olhos podem estar com você. Escuta só também. É uma revelação não do futuro. Pode ser para hoje. Já pode ter acontecido. Já pode estar acontecendo com a gente. Você já pode ter 2 olhos, 3. Está se abrindo os olhos. Aos poucos está se abrindo. Em Apocalipse 5 e 6 também, né? Diga aí, meu filho. Pode ir. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos Sim. 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, Sim. que tinha 7 pontas e 7 olhos, Sim. que são os 7 Espíritos de Sim. Deus 7 pontas enviados, a toda a terra. enviados a toda a Já terra. foi Olha, enviado. olha, apareceu o que agora? Mais Enoque me ajudou aí para colocar. Vou até colocar aqui. Mas 7 olhos. Pontas. Pontas. Apocalipse 5 e Pontas. 6. Pontas. Ei, pontas. O que você entende por isso? Pontas. É o que? Pontas. Pontas. O que é isso? Hein? Pontas. O que é pontas? Chifres. Pontas são chifres. Só que tem um detalhe. Esses chifres simbolizam força. Forças. Escuta uma coisa. Aí você vê o quê? O que é que Enoque, eu leio novamente o teu versículo aí. E olhei, e Sim. eis que estava no meio do trono, Sim, os 4 animais viventes, sim, e entre os anciões, certo. um Um cordeiro, como havendo sido morto, certo. e tinha 7 pontas 7 e pontas 7 e olhos, 7 olhos. que são os 7 Espíritos Que são de os 7 Espíritos de Deus Deus enviados a toda enviados à terra. Escuta só. 7 Espíritos, que é a mesma coisa que 7 pontas. 7 pontas é o quê? Forças. E é exatamente essas forças que Isaías demonstrou aqui. A força do Espírito do Senhor, a força do Espírito da sabedoria, a força da inteligência, a força do conselho, a força da fortaleza, a força do Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Inclusive, veja aí, inclusive aqui a revelação, até mesmo na gramática diz Deus, o Espírito de Deus enviados. Quer dizer, já está claro, já. Doados. Ô, Damião. Quantos olhos tu tem? Acho que eu tô vendo demais, né? Bom, agora vamos para outro aperitivo. Eu não vou nem entrar. O horário está se passando rápido. Mas vamos para outro aperitivo. João viu Jesus como? João viu Jesus e não sabia descrever o que viu. E 13. Apocalipse 1 e 13. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés
Tem um vestido comprido. Pronto. Eita, peraí, calma. O que foi que ele viu? Ele viu o quê? 7 castiçais. Sim. Um semelhante ao filho. Um semelhante ao Filho do Homem. Ele viu um semelhante ao Filho do Homem. E o que foi que ele descreveu agora? Vestido até os pés. Vestido até os pés. Um vestido comprido. Com um vestido comprido. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Peraí. Vestidos compridos. Dá sinal de realeza, respeitabilidade e honradez. Olha o símbolo do vestido comprido. Ele não sabia dizer isso. Ele disse, era como um vestido comprido. Era como ele viu Jesus. Ele tinha um cinto de quê? De ouro. Se você for lá em Efésios, você vai ver um cinto que era o símbolo de quê? Cinto. Efésios, cinto era o símbolo de quê? Deixa eu ver aqui. A graça da justiça, né? Hein? Capítulo 5, 6. Capítulo 6. Versículo 14. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos Sim. com a verdade. Com o quê? Com a verdade. Peraí. Damião, calma. Senão a gente não vai entender. Cingiu os vossos lombos com um cinto de quê? De quê? Hein? Não, meu filho. Veja. Cingido Os vossos lombos. com um cinto. Não fala do cinto, mas cingido o quê? Os vossos lombos. Sim, Com a verdade. com a verdade. Então, o cinto simboliza o quê? A verdade. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então João viu ele com um cinto de quê? Vamos voltar para lá. Gente, para a gente entender Apocalipse não é só num dia não, hein? Não é só num dia não, hein? Apocalipse não é coisa fácil não. Cingido o cinto com quê? De ouro. Ouro simboliza é poder real, força divina, poder real. Então, a verdade de ouro, força divina e poder real. A palavra da verdade tem essa função. É o cinto que ele está vestido. Então, tinha um vestido longo, sinal de realeza e respeitabilidade. Cingido o cinto de ouro, que significa a palavra, coberta da força divina e do poder real. E o que mais? E o que mais? Cingido os lombos com a verdade. E o que mais? Vestida a couraça da justiça. Hein? Vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. Bom, aí já explicou, né? O que é a couraça. Não, você está em Efésios? Não, vamos para o Apocalipse. Sim. Vestido comprido, cinto de ouro. Vamos lá, o que mais? Apocalipse 1. Sua cabeça, Sim. os cabelos eram brancos Opa. como lã branca. Opa, cabelos brancos, Dom Arnaldo. Cabelos brancos. Símbolo de quê? De vida longa, vida eterna.
eternidade. O que mais, irmão? E os seus olhos como chama de fogo. Chamas de fogo, penetrante, resplandecente, em que tudo vê. O que mais? E os seus pés semelhantes a latão reluzente. Formosos, puros, reluzentes, limpos. O que mais? Como se tivessem sido refinados numa fornalha. Limpos. O que mais? E a sua voz como a voz de muitas águas. Grande estrondo enérgico. O que mais? E ele tinha na sua destra. Na sua destra tinha. Na sua destra é a mão direita. É a mão da força. É a mão que realiza tudo. O que mais? 7 estrelas. 7 estrelas. Sabe o que significa 7 estrelas? Não é. Não é. Você sabe o que significa 7 estrelas? Quem sabe o que significa 7 estrelas? Ninguém sabe? Damião, vamos lá, Damião, me ajude aí. 7 estrelas. 7 estrelas já se revela no versículo 20. Diga aí, Damião, diga. Damião, O 10. mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na Sim. minha destra, Sim. e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 estrelas são o quê? 7 Os 7 anjos da igreja, das 7 igrejas da Ásia, que ele meteu o couro. Ok? E até que a gente vê, pastor, que o Apocalipse está vendo isso, que não é como a carta de Tiago, que é a pesquisa universal. Sim. Ela foi interessada a justamente a 7 igrejas. As 7 igrejas. E aí termina com o quê, Noque? 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Pronto, espada aguda de 2 fios, você sabe o que é, né? É a palavra de Deus. É o rolo desenrolado. Bom, esses são 2 aperitivos. Mas o horário se foi. Tem mais uma hora, não? Tem mais uma hora. Uma hora tem. Mas eu quero só concluir. Eu quero só concluir. E eu quero chamar a atenção de vocês. Apocalipse simboliza previsão emblemática e escatológica dos acontecimentos futuros. Por que isso? Porque a narrativa gramatical escrita, ela não consegue, ela não pode descrever, ela não tem esse poder, essa condição, essa capacidade de descrever e revelar literalmente a descrição do futuro. Por quê? Porque cada estação e propósito determinado tem o seu tempo e o seu modo. Aqui está o segredo. Tem tanta gente que queria estar aqui para ouvir o que Deus está revelando para a gente do Apocalipse. Eu digo gente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Daniel, Daniel principalmente, ele era louco para descobrir. Não, mas Deus me revela, Deus. Aí Deus disse: isso é só para o tempo determinado, Daniel. Sela esse livro, não é para você. Você não vai entender, você não está no tempo. Aí Jesus disse para o discípulo: olha, eu tenho algo para dizer para vocês, mas vocês não vão entender, não estão no tempo. Por quê? Porque está como algo que é como se tivesse um selo. Sela esse livro. Ninguém entende. Pode até especular, mas existe o tempo que Deus vai descortinar o Apocalipse. E eu tenho para mim que Deus já está começando. Porque existe um tempo
e um modo para a gente entender as coisas. Como falar sobre internet no tempo de Isaías? Me diga aí. Hein? Como falar sobre internet no tempo de Isaías? Me diga aí. O que era que Isaías ia dizer? Ele estava profetizando o futuro. Aí ele ia dizer: a internet. Quem era que ia entender naquela época que não tinha nem sequer um rádio, quanto mais um computador? Hein, Ives? Como é que eles iam saber que internet era internet? Ele não ia dizer: olha, entende? É internet. Mas e aí? Que bicho é esse? Morde? Internet morde? Que bicho é esse? É como a nossa irmã: 7 olhos, 7 espíritos. É um monstro. É porque não está no tempo. Deus está revelando. Não preocupa, não tenha medo, se preocupa. Deus vai te revelar. Oi. Inclusive o profeta Moisés ainda, né? Ainda profetizou que ia ter os carros que iam tocar nas grandes cidades. Como luzes passando, a gente vê, por exemplo, carro de noite. Quando você vê uma luz de carro passando rápido, aí você não vê o carro, você vê uma luz, um flash de luz. Aí eles descreveram isso, as luzes correndo. Agora veja aí como Isaías descreveu a internet. Veja aí, Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, versículos Isaías 42, versículos 1 em diante. Vamos lá, vai lendo aí. Vai, Joel, lê bem alto. Eis aqui o meu servo, Sim, a quem sustento, sim, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. sim, Pus o meu espírito sobre ele. sim. Juízo produzirá entre os gentios. Olha, juízo produzirá entre os gentios. Como ele vai produzir esse juízo? Aí ele veja o versículo 2. Não clamará. Não clamará. Não. Olha, como é que ele vai produzir esse juízo? Não clamará, o que mais? Não se exaltará. Não se exaltará, o que mais? Nem fará ouvir a sua voz na praça. Nem fará ouvir a sua voz na praça. E como é que ele vai produzir o juízo que Jesus disse que ele produzirá? Juízo. Nem fala, nem ouve, nem está nas praças. O que é que vai acontecer? Está onde? Está onde? Está produzindo juízo aonde? Pelas internet, pelas as redes sociais que não tem voz nas praças, não tem clamor, tá lá caladinho. Você clica lá no site Portal SOAD, aí tá lá o vídeo lá falando sobre dízimos e ofertas. Ô glória! Logo sobre dízimos e ofertas. Ô glória! Oh, coisa boa! Aleluia! Isso é Apocalipse. Existe um tempo e existe um modo. Olha, gente, não adianta a gente tentar querer descobrir uma coisa que não está no nosso tempo. Não está no nosso tempo. E a ciência vai se multiplicar e vocês vão ver coisas, e os filhos da gente vai ver coisas que você nunca imaginou existir, mas eles vão ver. E a gente já está de mais 7 palmos de terra debaixo da gente, já está 7 palmos assim de terra, a gente já está, e eles descobrindo, ele está entendendo. Entendeu? E eles estão lá entendendo. Eita, gente, tu pensa que está sabendo alguma coisa de computador, mas meu irmão, daqui a 10 anos, né? Meu irmão, a ciência se multiplica de um dia para a noite. Imagina com 10 anos, irmã.
Tem coisas que você nunca pensaria que existiam. Como descrever o avião na época de Isaías, de Ezequiel? Era um avião. Esse bicho morde? Ou ele tem dente? Ele é de comer? É de açúcar? Ou é de... Avião? Aí eles botam lá: pássaros de aços voadores. É a única forma de dizer que vai passar alguma coisa lá em cima. Aí a gente diz: não, porque o Apocalipse. Gente, Apocalipse é a Bíblia toda. A Bíblia é um livro enigmático. Que ensina o caminho, é verdade. Escuta só. Abre Eclesiastes, vou terminar. Eclesiastes 8, 6 e 7. Eclesiastes. Vou terminar com isso, certo? E no próximo sábado vai ser Damião. E vai. Vamos dividir, né? Edson faltou hoje, no próximo vai ser Damião. Revelar como é João. Essa revelação não está revelada. Te prepara não, vice. Vamos lá, Eclesiastes 8, 6 e 7. Terminaram as crianças? Já? Menino, ainda não. Bebê está terminando. Vamos lá, quem vai ler Eclesiastes 8, 6 e 7? Vamos lá? Porque para todo o propósito, sim, há tempo e modo. Porquanto sim, o mal do homem é grande sobre ele. Certo. Porque não sabe o que há de suceder. Olha aí. Como haja de suceder. Pronto. Não sabe o que? Não sei. Quem lhe dará a entender? Pronto. Olha, a gente não sabe um palmo na frente. A gente não sabe um palmo. Um palmo na frente do nariz da gente. A gente não sabe. Quem lhe dará a entender? Sim. A Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, 12. Que também o homem não conhece o seu tempo. Sim. Os peixes que se pescam. Olha aí, tempo. Olha tempo. O homem não conhece o quê? O seu tempo. Ei, estão me ouvindo? Olha, vocês não conhecem o tempo. É por isso que a gente fica tateando. Será que é isso? Será que é aquilo? Tempo mesmo, 7 chifres, 7 cabeças, 7... Era uma cabeça de urso, outra de leão, outra de águia, outra de... Que coisa feia! Se a gente não conhece o tempo da... E os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam... Quem é vocês? O que é isso, 6 asas, para cobrir pé? É simbologia que a gente precisa entender. Só que a gente só quer a aguinha com açúcar. A gente quer entender Salmo, a gente quer entender Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegou Atos, não, Atos, mas vamos pular para Romanos. Chega em Apocalipse, não, negócio difícil. Gente, pelo amor de Deus. Fizeste negligente para entender, portanto, a culpa não é da Bíblia. A Bíblia está aqui, escrita 2.000 anos atrás. O problema da gente é que as gerações passadas não passaram para a gente. Os nossos pais, cadê eles? Para mostrar isso para a gente. Não passaram. Agora que a gente está tentando bater de cabeça. Aí a gente bota um vídeo no site aí, todo bate, conta. Mas é isso. Tem que bater cabeça para poder descobrir. Por quê? Porque ninguém ensinou como é.
Se alguém se levantasse e dissesse é assim e é assim, as nossas gerações futuras, eu tenho certeza que isso no futuro ele vai dizer: eu vi assim do pastor João. Ele está ali sentadinho sozinho, a gente tudo brincando ali, ele está ali. Atento. Entendeu? É esse tipo de coisa. Ei, eu quero falar com vocês. Glória a Deus. Gente, parabéns. Chegamos agora. Que foi nada? Cadê, Luciano? Ficou em casa. Mas, gente, e não chegou nem até aqui? Por causa dos carros que estão aqui. Ontem ele vinha, aí não deu Não deu pra passar. Teve que- Foi mesmo. Aí deu pra ele vir. Foi mesmo. Uma maravilha. Gostei, gostei. Menino, que coisa linda. Só não pode tirar foto. Chegou tão rouco de dar hoje. Amanhã Ei, tem. olha, eu queria combinar com vocês. Eu sei que vocês estão cansados, né? Vocês têm que ir pra lá. Eu queria combinar com vocês porque amanhã vai passar uma irmã lá, parece que é a irmã de Enoque, irmã Nazete, e vai pegar as chaves da casa pra gente fazer uma surpresa pra vocês. A chave da casa do Sim. bar, depois, né? Vai pegar lá pra fazer uma surpresa aqui pra vocês. Certo? Tem algum problema? Não. Tem não? Então pronto. Irmã Elaine, eu gostaria da sua ajuda. Irmão. Sim. Ela que vai passar. Não. É a irmã de Enoque, parece. Irmã Nazete. Parece que é a irmã Nazete, viu? É a irmã dele. E eu gostaria da ajuda do irmão Arnaldo amanhã de manhã. Certo? Aí eu não sei, vai depender dela. Então tudo bem. Se não tiver, não tem problema. O Arnaldo está aqui amanhã de manhã? Pronto. Pra gente ir lá. Certo? A gente vai fazer uma surpresa para vocês. Em todas as casas dos encontristas, as pessoas vão estar lá. Certo? Ok? Ok. Então amanhã vai passar lá. Vocês já estão. Passa a menina pedindo a chave aqui já. Você já deixa com ela, porque aí vai vir pra gente. Aí ela depois vai pegar de volta, certo? Não tem problema não. Aí a gente vai devolver pra vocês lá mesmo. Viu? A gente vai pegar, como vocês vão estar lá um dia, aí a gente vai devolver vocês. Vai pegar de manhã e de tarde a gente entrega pra vocês. Ok? Vá-se embora dormir, que eu sei que vocês estão cansados. Deus abençoe vocês, viu? Ei, qual é o número da casa de vocês? 36, 336. 336. Ok, é a Casa Verde, né? É, que portão. O senhor sabe qual é, sabe? Sabe não. É a Casa Verde. A de Mulambi. Ali Mulambi. Mulambi. É aquela dali, ó. Que tem Sabe qual é? 333, a Casa Um Verde. portão assim. Tá, com calma, vai chegar agora. Então, Deus abençoe. Vamos lá em nome de Jesus. Boa noite, Pai do Senhor. Bom, por hoje tá bom. Senão vocês vão ficar um pouquinho. Revelou ele não vai parar não. Hein? Deus me revelou qual o seu parar não. Foi. Isso é Apocalipse mesmo? Tá aqui. Chegou ao capítulo do versículo, me diz aí. Esse desceu na hora. Eu quero ver como falar mesmo. Dependendo, a gente continua próximo sábado ou a gente vai dividir nossos irmãos, ok? Mas vocês percebem que existe alguma coisa para a gente descobrir? Temos caminhos a andar, certo? Eu não quero fazer medo a vocês, mas eu quero motivar vocês a sair do comodismo que vocês estão. Ser crente não é isso que a gente é. Ser crente é muito mais do que a gente pensa que é. Principalmente, para a gente entender Apocalipse, a gente precisa ser bastante crente. Bastante convertido. Amém? Próximo sábado estamos aí. Escola Dominical. Cadê as crianças de desenhos?